Uma abertura é tudo o que você precisa para se tornar 2000. Jogue a Londres, atropele os 1700 e torne-se 2000. Esse é o caminho. Vamos montar no cavalo, trazer o bispo e confiar na vida londrina. Esse é o caminho. Legal. Esse é provavelmente o negócio mais comum. Sempre que mexem no bispo, você deve conhecer esse ataque precoce da rainha. Estamos amassando. Se ele capturar, não tome com a gorda, mas sim com o peão. Nosso plano é avançar nossos peõezinhos e atacar como um louco. Falam que ataques prematuros de rainha são para 300 de elo, mas conseguimos fazer funcionar até nos 3000. É meio louco como tudo acaba se repetindo, né? Enfim, deixe eu atacar. Você pode saltar ou fazer o que quiser, mas capture com o peão, não com a gorda. Não pode avançar pronto para avançar. Se ele vier aqui, podemos avançar para G, capturar desse lado e abrir a coluna H para a carnificina. Se ele quebrar o centro, o cavalinho impede e salva. Se ele tentar ataque duplo, podemos rocar e a torre salva. Então nosso plano é o mais simples possível, que é atacar como se nossa vida estivesse em risco. E você tem que arriscar para ganhar algo assim. Os peões estão de boa, então sem medo. Se o cavalinho pular aqui, podemos tomar e ganhar um peão. É uma opção. Mas quero rocar e empurrar esse peão até aqui, com o plano de ir para G, na verdade só dizendo toque-toque. O Papai Noel chegou para pegar seus presentes. Já é janeiro, então o Papai Noel está atrasado. Ficou preso no trânsito. As renas não correram rápido o suficiente. Tem que contratar novas renas. Enfim. Mano recuou, vamos rocar. Se ele pegar, sempre pule com o cavalinho. Pode cutucar em algum lugar, mas não tem entrada, então sem pressa. Os cavalinhos estão dormindo, o bispo está travado, o cavalinho não está fazendo nada e, de alguma forma, o desenvolvimento dele não está desenvolvendo. E o nosso plano claro e inovador é simplesmente dizer: o que está acontecendo, garoto? A gente faz 10 jogadas em 20 segundos, você em 2 minutos sem saber o que está acontecendo. Quer fazer o rock, vai para a frigideira. Você quer saltar, a gente te chuta, você pode saltar aqui, mas esse peão tá de boa, então a gente pode simplesmente ignorar e avançar. Pode jogar uma peça mais forte aqui para tirar o cavalinho, mas o principal é conquistar esse ponto importante na coluna G. Ele tá tentando criar algum contrajogo. Eu literalmente não ligo, cara, é o mini Ricardo de algum lugar. Eu poderia ter avançado para dizer não, mas eu não ligo. O peão vai cair, mas não me importo. Só queremos abrir a coluna H para a torre. Eu não posso capturar aqui. É de graça, então talvez o gatinho capture desse jeito e diga: deixa a gente ir, eu me importo, eu literalmente não ligo. Se ele captura aqui, senhor cavalo entra, senão o cavalo tá caindo, e se ele salva o cavalo, a gente fala toque-toque. E o Papai Noel está aqui. Só tentando abrir a coluna E, a coluna G, a coluna H enquanto você dorme na sua cama, eu vou roubar a casa inteira. Então, depois das capturas, podemos capturar aqui, ameaçar, a rainha pode simplesmente até recapturar. Mas, a segurança do rei é questionavelmente duvidosa, ele ignorou isso. Ele está dizendo: eu vou contra-atacar, mas eu posso capturar. Aqui. O cavalo está pulando, eu estou um pouco mais interessado em derrubar esse cavalo com a ideia de atacar. Capturar é possível. Quero dar o cheque porque por que não te dar um cheque? Você está meio bem posicionado e quase é um mate. Mas não temos um cheque desse lado, vamos dar o cheque mesmo assim? Posso pegar um peão para cutucar a torre, mas não acho que estamos avançando tanto. Captura. Não me importo, não quero perder tempo pegando o peão. Então, o que eu realmente estou planejando é torre captura peão, dizendo que se você capturar o peão, captura e a gente ganha uma rainha nova. Então você tem que mover a torre para algum lugar e aí eu posso simplesmente capturar esse peão, ameaçando alguns mates. Somos os mestres do jogo? Se ele capturar, a gente não captura. A gente diz: você é meu ursinho de pelúcia, você substituiu a barba que estava lá antes, então parabéns pelo trabalho. Preciso resolver isso, está morrendo. O movimento não foi feito e meu tempo continua correndo. Chesscom bugando? É, vida louca, louca no chess.com, cara. Se ele colocar a torre para contra-atacar, capturamos o peão e atacamos o que está mais ou menos defendido. O foco, porém, é no mate. Ao alinhar a torre, a bateria pesada está meio cravada, então ele não pode dizer que ela está lá, pois podemos simplesmente esmagar. Então, o que fazer? A torre aqui para defender o peão não rola. Colocar a torre aqui faz sentido. Você tentou salvar o mate, mas não conseguiu, então pegamos o peão.
Agora o mate está acontecendo, só é possível salvar jogando a torre aqui. Ou talvez jogar a rainha aqui, com a ideia de dar o cheque ali e o rei meio que fugir interessante. Nós temos a ideia? Sim, podemos até, existe uma ideia, digamos, passar. Podemos capturar aqui para o moleque tomar e trocar as damas, também é uma ideia. Ele colocou a rainha aqui para algumas jogadas de ataque, eu posso ser um pouco trocador de damas e simplesmente começar a avançar esse peão. Ele precisa mover a torre, a gente entra e vence o jogo, então esse é o jeito simples de resolver a parada. O cheque está ali e isso também é muito bom, né? O cheque é muito bom, porque depois que ele for para lá, a gente pode explorar o cravada e ganhar a torre. Muitas opções. Cara, essa rainha não está fazendo nada. Não tem jogada, cara, simplesmente não tem jogada. Nossa torre está tranquilo, podemos dar outro cheque ou tentar fazer mais uma gordinha. Abandonar é o caminho. 88 com o estilo London. Achei que conseguiríamos 90, mas não tivemos os melhores lances. Mesmo assim, vencemos. Fomos para o negócio do G-Fish, não é fã. A gente fala Fish e vai arrumar o que fazer. Ele ataca o peão, a gente salva. Um bom dia de rock é seguir em frente e avançar os peões sem se preocupar com o que o outro faz. E um pequeno sacrifício técnico de peão que o Fish não é inteligente o suficiente para entender. E então o clássico avanço F para tomar, assim podemos entrar. Ele está esperando pelo contra-ataque. Fish, é como se você fosse entrar, provocar a rainha e ganhar ela, mas realmente não nos importamos. Nossa gordinha entrou e a torre captura o peão. Todo mundo está pronto para te atacar. A gente nem liga para o contra-ataque dele. Estamos de boa, captura o peão, o mate não vem. Ele tenta isso. Rainha, cheque e ganhamos a torre, e o jogo está perdido para ele. Jogue o 1800 com o estilo London. Vamos avançar o peão D, prontos para saltar com o cavalo, trazer o bispo e mostrar o poder. London é o caminho. Ele traz o peão D para fora, nós trazemos o bispo. Agora, que tipo de travessuras de London vamos ter? Avanço de peão, nós avançamos também. Se o bispo tentar cravar, colocamos o bispo ali. Assim, não há ação de peão no senhor cavalo. Meio cruel, mano, diz, não, a gente ataca. Esse é o London doidão, onde você simplesmente enlouquece. A ideia é colocar o Gordona ali. Se você tomar, eu tomo de volta. Se você entrar para cutucar, eu roco para salvar. E o plano é avançar, avançar, avançar e continuar avançando. Cara, o cavalo atacou o peão, então roqueamos para salvar. Agora resta lidar com o avanço. Além disso, tem uma ideia meio boba quando o cavalo pulou para entrar. Olha só. Tenta ir aqui, força o moleque a rocar e se você rocar ali, o ataque vem forte. Então, o 1800 está em pânico contra esse super, ultra, mega, hiper agressivo London. Pode colocar mais 3 ou 4 adjetivos aí. Eu não consegui pensar em nada. Ele diz, não, o plano é talvez sentar aqui e fazer alguma coisa, mas se você pular ali, eu vou te expulsar. Então, Sr. Pony, volte para casa. Eu quero entrar com algumas boas ideias. E eu não sei como ele lida com isso, tipo, se ele rocar, esse peão morre. Talvez o plano seja avançar e negar a entrada. Podemos capturar esses, mas ele não fica tão triste com isso. Digamos que a gente salte, ele avança o peão, a gente captura, o cavalo entra, a gente derruba o cavalo, ele recupera, a gente consegue o peão. Mas será que é suficiente? Essa é a questão. Rei captura a gente, torre recupera. A gente acredita que o cavalo é imparável. Esse é o plano, então avance. Toma. Pode pegar com o bispo também. Eu gosto do bispo porque mantém a ideia e estamos cozinhando. A torre que estava dormindo está acordado. Não dá para ir lá, não tem bispo para segurar. O rock é como doce de graça. Rei aqui é uma viagem, mas... Eu não sei. Se você fizer uma jogada dessas, talvez acabe sendo banido no chess ponto, porque pode achar que é o Hícaro e tudo mais. Avança, toma, toma, toma de novo. E acho que não tem mais pulos, então tecnicamente não está tão ruim assim. Acho que isso é só um detalhe técnico, de qualquer forma. Deixemos o garoto explorar enquanto relaxamos. Dizendo que o senhor cavalo quer entrar e cagar em você, cara. Hey, aqui faz sentido e podemos colocar a torre ali e preparar um descoberto, mas não do jeito que a gente gostaria. Então deixa o garoto descobrir o que fazer, cara, avança, defesa aleatória de peão e deixa a torre morrer. Nosso rock, ele diz, é só um peão, é mais do que um peão. Senhor Bispo vai se juntar à festa e a vitória é nossa.
Esse cavalo está tranquilo. Se ele avançar, eu sacrifico, certo? Posso ir lá? A torre deve querer ir lá e chutar a gordona, então ainda não é hora de fazer o sacrifício. Ainda quero entrar. Você vai aqui e a gente pula, mano. É um pesadelo. Beleza, o peão tá de boa. No pior dos casos, a gente sempre pode voltar, então sem problema. O bispo entra, a gente sacrifica, ele pega, a gente pega, ele vai pro canto. Onde está o mate? As peças deles estão meio presas e a torre não consegue pular o peão aqui para ajudar a gente. E esse tipo de avanço é meio lento. Digamos que passa. A gente pode avançar? Beleza, ele passou pro outro lado. Eu avanço, ele faz alguma jogada que não é passar, eu avanço de novo. E aí a gente fica preso. E se eu capturar, fico triste. Então esse é o verdadeiro problema. Isso parece bom com a ideia de dizer que devemos sacrificar e simplesmente entrar nisso. Meio que ficamos desconectados. Uma internet de batata do McDonald's aqui com a gente. De qualquer forma, o plano é sacrificar. Cheque, pula com o cavalo, traz a torre e derruba ele. Senhor peão está de boa. Poderia ter ido lá para derrubar o cavalo, mas não se interessa muito. O objetivo é pegar o pirulito. Ele pode jogar rainha aqui para se defender, mas sempre que tenta, esse pesadelo aparece. Talvez o plano seja avançar, pedir ao cavalo ir a algum lugar e assim se salvar. Ok, ele diz. É o nem pensamos nisso. A gente simplesmente enlouqueceu total. Seria checkmate se não fosse pelo cavalo ali. Como a gente realmente vence? Porque eu posso dar um cheque, pedir para o gatinho ir ali e então avançar meu peãozinho aqui, ameaçando um mate ali, o que não é nada mal. O peãozinho nos ajuda e qualquer brincadeira de torre não funciona, pois damos cheque e fritamos ela. Mas será que só um peão basta para nos levar à glória? Será que Londres é tão boa assim que a gente pode sacrificar sem nem calcular? E a abertura vai nos levar até onde? Eu não sei, o sonho. A torre aqui tem um jeito de salvá-la, mas aí a gente só ganha a torre. Todas as peças saíram de casa e a criança ficou sozinha em casa. E não é aquele filme que você assiste, em que a criança bate no ladrão, mas aqui somos nós que batemos no bebê. Meio louco. Vamos pegar a torre. Ele está correndo, eu posso dar o cheque e ele fica fora. Então vamos dar cheque assim, ele nunca vai conseguir fugir. Chama o bispo? Chama o bispo. Olha a cavalaria. A cavalaria chegou para expulsar o gatinho. Ele pode chorar, deixa ele tentar. 95,6. Uma jogada brilhante jogando o Bobo London. Por que usar outra abertura, cara? A gente não tem cérebro, só traz o Gordona como um maluco. E vacila. Gera o caminho e avançar o cavalo foi ótima ideia. Ele faz o roque. Pegamos o peão, mas não era o melhor caminho. Poderia o bispo ter ido cutucando o Gordona antes de pegar o peão. Ele avança, nosso rei tranquilo, tenta algo, o fortão sai e a gente sacrifica. Uma jogada brilhante farmando à toa. Depois do peão, ele tem mate forçado em 11 lances. Então é meio triste. O cheque de rainha foi bom, o rei aqui foi ruim, voltar permitiu o mate em 3. Então dias felizes para nós. Coloque o Meg na lata de lixo com a vida de Londres, vamos pular no cavalo. Ele tenta nos enganar com a ordem dos lances. Não importa, deixa eu avançar o peão. Ele pode ir para o negócio moderno, esse é o contra-ataque moderno que é avançar. Peça para a Mag capturar o doce e nós vamos fritar ele. O mano pensa que pode se dar bem com o Londres usando algo moderno que pareça Pirk. Mas estamos aqui para fritar ele. Ele toma, a gente toma de volta, cutuca o cavalo. Se tentar trocar o rei, ele chora. E se ele voltar para casa, tentando bancar o chorão, a gente pega o centro do bom garoto, o centro do grandão para você. Ele vai fazer o rock, você vai atacar e você vai despachar ele para o carteiro. Acho que a correspondência não vai para lá, mas é isso. Qualquer contra-ataque não funciona, pois o cavalinho está morrendo e se o rei morrer, este também. Então lance 5. Ele tentou contra-atacar meu Londres, mas ele não sabe que não tem contra. É incontestável. Grande questão. Troco a peça pesada ou movo os cavalos para algum lugar como um bobo. Isso parece bobo porque eu posso capturar e dizer, sem roque. Então toda criança, provavelmente, acho que 99,5% das crianças pegam a rainha aqui. Pensando depois da captura, tecnicamente posso mover o cavalo aqui e simplesmente ganhar o peão. Mas depois da captura, o cavalo aqui é tomate. Ele recua, nós avançamos, ele captura o peão. Trazemos o rei pronto para saltar, pronto para fazer o roque, pronto para atacar.
Sacrifício técnico do peão minúsculo pela glória. Vamos trazer o senhor bispo. Cutucamos o peão como bons garotos. Sempre que ele rocar, damos um cheque. Se ele pular com o cavalinho, você pode capturar a gordona e rocar o mais rápido possível. Ele vai ficar com um peão a mais, por enquanto. Mas é só uma questão de tempo, questão de alguma coisa, sei lá. Logo ele vai chorar. Esquecemos o inglês mesmo. Vamos jogar o cavalinho e fazer o roque. Mano, pode entrar, mas sempre dá problema. Se trocar a rainha, esse peão pode morrer. Então, problema de verdade pro Mag, eu posso voltar para a base se ele entrar, tentando ser meio que um cara das trocas. O que eu quero mesmo é talvez fazer o roque e colocar o cavalinho devagar naquele lugar, pois é bom para ele. Esse peão está fraco, essa peça está ativa, e a gente está cozinhando o Mag? Tentando ser o mestre da tática. Beleza, ele está pensando, pônei aqui faz sentido. Se eu capturar, ele recaptura, e não posso capturar aqui, porque sempre tem táticas de cravada, então preciso ter cuidado. Mas o lance mais sensato é simplesmente capturar a rainha e voltar à peça e dizer que vamos levar devagar. Ele pode capturar o cavalo, mas não ligamos para as trocas. O mano está pensando, pulou com o cavalo para nos cutucar. Posso capturar a rainha ou eu mesmo capturo, e ele provavelmente fará igual, dizendo, se eu te capturar, ficamos com duas peças. Então, uma escolha para ele. E se eu capturar a dama, ele captura aqui, pegamos o rei e ele captura de volta. Eu não ganho o peão porque ele tem um ângulo de cravada, mas veja, eu estou preparando algo. Provavelmente depois das capturas. A gente só sabe, faz o roque como um bom garoto, diz que o peão está morrendo e meu cavalinho está pronto para pular e cutucar todos eles. Você está um pouco subdesenvolvido, então como vai salvar o peão? Porque a outra torre está pronta para entrar no ataque duplo, você pula. Isso faz algum sentido. Posso pular para cutucar os dois. Ou colocamos a torre? As torres estão bem, coluna D aberta, coluna I parece ainda melhor, são realmente muito boas. Voltar para casa e chorar? Vamos para o ataque triplo e também fazemos um duplo aqui, o que é meio desvantajoso, e essas torres estão mal posicionados. Beleza, ele avança. Porque nas trocas ele não pode ser pego, está protegido. Quero colocar a torre aqui e pressionar, mas não consigo ganhar. Ele deve saltar em algum lugar. Quero pressionar. Não vai dar. Quero virar um cara de trocas, mas não é fácil ganhar. Quero o sétimo céu, mas não vai dar, Mano, continua dizendo não pro paraíso. Um bispo é bom, cobre isso, mas ele pode avançar, nos chutar para trás, avançar e, na verdade, pegar o D um dia. Então, precisamos ser um pouco mais rápidos nesse negócio. A torre parece boa, deve recuar e cutucar, né? Realmente, não há uma forma boa de fazer isso dar certo. Posso pular com o cavalinho com a ideia de cutucar e dizer, se você for lá, talvez eu entre e tente fazer umas trocas. Não sei se isso é uma boa ideia, mas estamos pressionando tentando ir lá. Então depois das trocas o peão está realmente caindo e talvez eu entre e tente buscar mais jogo. Sim, ele pode avançar e nos cutucar dizendo que tem a defesa, mas vamos ver. Pelo menos a torre já está começando a defender isso. Então chora, bebê, empurra, empurra, a gente vai lá. Você come, eu como, eu quero ganhar o peão. Você pode empurrar, mas cada avanço vai ser problemático. O bêbado Mag está tropeçando por todo o barco, deixa ele tropeçar, deixa ele se atrapalhar ou algo assim. Então, qual é o plano, Mag, cara? Ok, como dissemos, empurrar é o caminho. Se eu tivesse voltado, poderíamos ter cutucado o cavalinho, mas só quero entrar até pular para cutucar aqui. Mas é fácil de salvar. Agora ele captura e o peão está perdido, então é preciso agir. Esse é um cheque, o que é bom. Se ele avançar, posso capturar, se não, é só capturar. Senhor peão está morrendo. Torre não chega a tempo. Posso capturar aqui. Se ele capturar, posso recapturar e se o cavalinho morrer, morreu. O problema é que ele não vai capturar, só vai atacar e ficaremos com uma peça a menos. Gosto da ideia de ir lá, cutucar o cavalinho, cutucar o peão. E se ele capturar, eu dou um bom cheque e o peão morre. Na verdade não, porque depois dessas trocas malucas, a galinha sai andando, dia de passeio da galinha. Que negócio é esse? Se ele salvar o cavalinho, o peão morre, então precisa se comprometer com as trocas. Ok, escolha interessante. Ele diz, sim, você me captura, mas eu também te capturo. E sim, você ganha o peão, mas não compensa.
Eu acabo comprando. Vamos pegar o sétimo céu primeiro antes de comer o peão. O rei pode levar cheque. Ele volta chorando, deixa. Se ele pôr a torre aqui, comemos o peão. Então estamos com um peão a mais e a torre está festejando. Se essa torre entrar na festa, é choradeira, então volta e chora. A gente come, você fica preso defendendo como um bom garoto. Se você colocar a torre aqui, a gente come seus peões. Posso ir ao sexto céu, não ao sétimo, só para provocar o cavalinho. Beleza, digamos que o peão também está morrendo. Espera, quantos peões estão morrendo? A gente tomou aqui, ele tomou aqui. Esse peão também está morrendo. Vida doida, vida doida. Então ele ofereceu uma troca pra gente. A gente tem a escolha. Vamos esmagar uma torre, pegar um peão, deixa a gente pegar um peão. Esse peão também está morrendo. E aí o cavalinho também está morrendo. Muitas escolhas, mais 2 pra gente. Ele pode ir limpando a casa, mas sem casa para limpar, ele pode dar o cheque. Mas estamos fora. Alguma travessura de cavalinho para ganhar um peão é uma ideia. Eu vou por aqui, certo? Ele vai por aqui e um cheque está chegando. Gostaria de trocar as torres, pois após as trocas ele pode ganhar, então prefiro esse caminho para ganhar também. Então, digamos que eu tomo o peão, ele vai por aqui, eu simplesmente volto para cobrir o lance. Ele ganha esse peão. E nós acreditamos, limpamos a casa, uma casa bem limpinha para a gente. Ele pode dar o cheque pensando em ganhar, mas isso não vai acontecer. Isso é um mate, então é preciso ter cautela. Nós dizemos, não me dê mate. Você pega um peão, consegue um peão passado, mas nós limpamos a sua casa. E qual é o plano? Empurrar e vencer, esse é um plano à prova de balas. Não posso reclamar. Ok, ele vai para o sétima fileira. O que isso faz? Cheque? Não. Entrada? Não exatamente. Pegar? Também não. Não tenho certeza do plano completo. Vamos só comer, ele também come, mas tudo bem, talvez ele queira entrar e cutucar, mas a gente tem a defesa. Poderíamos ter salvado o peão, mas decidimos apenas empurrar o peão B para a Terra da Glória. Beleza, vamos empurrar, ele vai empurrar, a gente vai empurrar, ele vai empurrar, a gente vai empurrar, que comece a corrida. Também com o peão aqui, a gente pode até ir lá, então não tem gracinhas de mate e o cavalinho fica livre para fazer o trabalho dele. Empurra, empurra e empurra. Ele gostaria de voltar e impedir isso, mas avançou rápido demais. Há outro peão protegendo, então deixamos ele descobrir enquanto fazemos o pré-movimento, porque somos Hikaru. A torre diz não, mas o outro amigo está lá. Se você avançar, ele faz uns pulos de cavalo. Onde vamos pular, cara? Ok, ele quer comer esse peão. Eu posso simplesmente ignorar e avançar, porque mesmo se ele der o cheque, a gente só sai andando. E quem vai parar esse gatinho? Ninguém pode pará-lo. O cara corre como se fugisse da escola. O cara não queria fazer o dever de casa das férias de verão. Então assim que o sinal tocou, ele saiu correndo mesmo. A torre teve uma ideia para impedir isso, podemos colocá-lo lá. É o fim. Mano, era 1900, mas aquela vida de Londres, não a Londres real, mas algo parecido com uma vida em Londres, deu certo. Posso dar cheque e resolver o negócio, tudo bem, mas eu quero pegar o rei. E se eu chegar lá dizendo, eu te cutuco, você vai para a base, eu te cravo, ele meio que se safa dessa, né? Acho que sim, precisamos dar cheque, avançar e fazer do jeito burro. Sim, eu também tenho a torre aqui, isso parece melhor do que só avançar, então vamos para o negócio de cutucar. Pônei não pode ser o campeão do salto, e se ele colocar a torre aqui para manter a defesa, podemos ser uma mini Gotham e sacrificar a torre para pegar o grandão. Ele pensa em colocar a torre aqui, se pegar o cavalo, ganha o peão, assim tem planos para agir? Senhor peão, espera aí, temos cavalo aqui? Deixa eu pensar. O cavalo vai salvar o peão. E a gente pega a gordona? O cara realmente quer o grandão de graça. Eu quero muito o grandão na vida. Torre, faz o sacrifício ali e depois a vida acalma, assim que pegarmos a torre. O peão passado dele quer correr, mas ele nunca correu. Ele acabou de ficar preso em algum lugar, então quer pegar o cavalo e a gente resolve isso? Temos a proteção, então felicidade pra gente. Ele faz o cavalo pular. Tudo bem. Pode sacrificar. Vamos lá, a gordona vai para a festa. O mano vai tentar avançar o peão. Vamos ser um pouco provocadores. Pode conferir, mas não creio que seja checkmate. Podemos conferir de novo? Vamos só avançar esses peões, né? Um pouco de trollagem, mas queremos ficar aqui com o poder da proteção.
Se ele for ali, cheque de rainha deve ser o fim? É o fim, senhor frango. A gente vai te dar um soco? Não, a gente vai te fritar para fazer uns bons nuggets de frango pro jantar. Quem não gosta de nuggets de frango? A torre aqui é o único caminho, não tem para onde correr mesmo. Maggi! A gente cozinha o Maggi na água. 5 mais 8, isso dá 15. É, muito devagar, cara. O Maggi deveria ser cozido em menos de 2 minutos, mas levamos 15 minutos para prepará-lo. O mano não vai desistir, o mano vai chorar por 2 minutos. Deixa a gente socar o Maggi. 96, mano. A gente era o amassou ou o quê? Então a gente entrou nesse negócio complicado com o bispo, onde fizemos um sacrifício técnico bem pequeno. Isso é de mestre? Isso é loucura mesmo. Peixinho, arruma uma vida. Pegamos o peão, pulamos com o cavalo e decidimos esmagar a rainha. Pega o bispo e faz o roque. Coloca as torres na coluna aberta e fica de boa. Pula com o cavalo, coloca o bispo ali e diz: pular, pular é o caminho para a felicidade. Demos o cheque de torre, ganhamos o peão, ele propôs a troca, aceitamos e só dissemos: faça suas palhaçadas, não ligo. O nosso peãozinho já não é mais um peãozinho. Agora ele é peãozão e vai virar rainha. Eu podia dar cheque e pedir o cavalinho, mas fui ganancioso e avancei assim mesmo. De novo, eu poderia ter capturado, mas a ganância é o caminho para o sucesso. Seja ganancioso, ganancioso e pegue o grandão.